Olá, meus irmãos e amados, Deus abençoe, ótimo dia, ótima semana. Vim trazer para vocês aqui uma palavra de esperança. E o tema em questão, ainda existe esperança. Se você puder, na oportunidade agora, abra sua Bíblia no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo de 21 a 23. A palavra de Deus diz assim: quero trazer à memória o que me pode trazer esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Meus irmãos, esse texto foi escrito por Jeremias numa das situações mais difíceis da história do povo de Deus. Jerusalém, em questão, havia sido destruída. O povo estava sofrendo, havia dor, havia perda, tristeza por todos os lados. Humanamente falando, parecia que tudo havia acabado. Não parecia ter esperança. É exatamente nesse momento de destruição que Jeremias declara algo muito profundo. Ele diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Aleluia. Ou seja, meus irmãos, mesmo diante de uma realidade difícil, Jeremias decide não focar apenas na dor, mas ele lembra quem é Deus, o que Deus já fez. Isso nos ensina algo muito importante. Muitas vezes a esperança não nasce quando as circunstâncias mudam, mas quando mudamos aquele que escolhemos lembrar. Em momentos de lutas, o inimigo tenta fazer a gente esquecer todas as vezes que Deus já cuidou de nós, todas as portas que Ele já abriu por nós, todas as respostas que Ele já deu por nós. Por isso, a Bíblia também diz e nos direciona, como está escrito em Salmo 103, versículo 2: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Em outras palavras, quando lembramos da fidelidade de Deus no passado, isso fortalece a nossa fé para enfrentar o presente. Talvez hoje você esteja passando por um momento difícil. Talvez exista uma luta dentro da sua casa, talvez exista um problema que parece não ter solução, ou até um desânimo no coração. Nessas horas a esperança parece diminuir, mas o texto continua e Jeremias declara algo ainda mais poderoso. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ali Jeremias, ele reconhece que o povo ainda estava de pé não por causa da própria força, não pela força intelectual, mas por causa das misericórdias de Deus. Quantas vezes a nossa vida também é assim? Não estamos de pé porque somos fortes ou porque sempre acertamos, mas porque Deus, em sua graça, nos sustentou até aqui. Aleluia. Jeremias ali continua dizendo que as misericórdias de Deus renovam-se a cada manhã. Isso significa que a cada novo dia continua oferecendo uma nova oportunidade para nós, o Senhor. Uma nova graça, uma nova possibilidade de recomeço. A fidelidade de Deus não depende do que estamos vivendo. Ele permanece firme em qualquer circunstância. Ele permanece fiel. Ele é um Deus que não dorme, não há de adormecer. Ele é um Deus que cuida de nós. Talvez algumas pessoas já tenham desistido de você. Talvez alguém já tenha dito que sua história não vai mudar, ou que aquilo que você enfrenta não tem solução. Mas a palavra de Deus, ela nos mostra que quando Deus está presente na história de alguém, sempre existe esperança. Ainda há esperança. Essa esperança não é apenas um sentimento ou um pensamento positivo. A Bíblia nos mostra que a verdadeira esperança, ela tem um fundamento. Ela está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. E a palavra de Deus declara o seguinte: que Deus nos gerou novamente para uma viva esperança por meio de Jesus Cristo. Aleluia. Ou seja, a nossa esperança está firmada naquilo que Cristo fez, na pessoa de Cristo. Quando Jesus morreu naquela cruz,
Para muitos parecia que tudo havia terminado. Mas no terceiro dia ele ressuscitou por nós, mostrando que Deus tem poder para transformar finais que parecem indefinidos, acabados, mas em novos começos. Meus irmãos, por isso que se hoje você sente que a esperança diminuiu, a esperança talvez está terminando, está chegando ao fim, eu quero dizer para você, lembre-se do que diz a palavra de Deus em Jeremias 29, capítulo 29, versículo 11. Deus declara que conhece os planos que tem para nós, planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro de esperança. Talvez hoje você não consiga ver claramente como as coisas vão se resolver, mas a mensagem da palavra de Deus é clara. Enquanto Deus continua escrevendo a sua história, ainda existe a esperança. Olha que coisa maravilhosa. Então guarde isso no seu coração, meu irmão. Se você ainda está aqui, se ainda existe vida e fôlego, é porque Deus ainda não terminou aquilo que Ele começou. E quando Deus continua trabalhando na vida de alguém, sempre existe a possibilidade de um novo começo. E eu quero aqui terminar dizendo para vocês, ainda há esperança. Cristo vive. Aleluia. Ótima semana, meu irmão.